Olá, eu sou o Tuca, e se você chegou até aqui, é sinal que você não tem nada melhor pra fazer da vida, né? Nada melhor, nada melhor. E se você chegou até aqui, e se você chegou até aqui, até aqui, é sinal que você não tem nada melhor pra fazer da vida, né? E nada melhor do que falar sobre os Oscars. E, mais precisamente, os filmes indicados na categoria de melhor filme. E melhor ainda é que hoje eu não tô aqui sozinho, então vocês não vão ficar cansados da minha voz. Eu tenho um convidado muito ilustre, muito digníssimo, que é uma parte muito importante da minha vida. Se apresente, convidado. Olá, pessoas, tudo bom? Eu sou o Breja e hoje a gente vai falar aqui de Oscar, melhor filme. Muita opinião, que ninguém pediu, mas a gente tá aqui pra dar. Que delícia! Bom, então vamos começar pelo primeiro filme, Maestro. Maestro é o filme onde o Bradley Cooper vive o maestro, Leonard Bernstein, que foi um dos maestros mais jovens da história dos Estados Unidos. Não sei se do mundo ou só dos Estados Unidos, mas enfim. Ele tem uma trajetória de vida ali bem interessante, principalmente porque ele é um homem bissexual, e a mulher dele, que é interpretada pela Carey Mulligan, sempre soube desse fato e sempre deixou que ele tivesse ali, explorasse a sexualidade dele, saísse com quem ele quisesse, tudo mais. E esse filme é uma biografia sobre essa personalidade que viveu ali, eu não sei se ainda tá vivo, mas é isso. Maestro recebeu 7 indicações ao Oscar. Recebeu indicação para melhor filme, melhor ator pro Bradley Cooper, melhor atriz para Carey Mulligan, melhor roteiro original, melhor maquiagem e penteados, melhor fotografia e melhor som. Bom, a minha opinião sobre Maestro é a seguinte. Eu acho que ele é um filme que não deveria existir. Ou, se ele existisse, como ele existe, eu acho que ele não deveria ter sido indicado ao Oscar. As atuações dele são incríveis, tanto do Bradley quanto da Carey. Só que o roteiro, ele não é tão coeso, tão interessante quanto poderia ser. Eu acredito que faltou ali muito conteúdo para definir melhor os momentos da vida desses personagens, para que a gente pudesse se apegar mais a eles. A primeira hora do filme, ela é muito corrida, ela tem ali muitos diálogos expositivos, que era justamente para a gente saber qual é o passado desses personagens. E além disso, ela ainda tem nessa primeira hora do filme muitos devaneios e muitos delírios artísticos que simplesmente somem depois da metade do filme, sem qualquer explicação. E a gente fica ali. Parece que tá assistindo dois filmes diferentes sobre a mesma coisa, sabe quando isso acontece? Que duas pessoas completamente distintas resolvem fazer no mesmo ano o mesmo filme sobre o mesmo assunto, só que cada um dá um foco em uma perspectiva diferente. É mais ou menos isso que acontece aqui, só que os dois são a mesma produção. Ele é um filme, pra mim, tecnicamente fantástico, mas ele não tem alma nenhuma. Maestro. Talvez eu seja um pouco Glória Pires e diga não posso opinar. Assisti Maestro, não assistindo Maestro. Eu dormi, eu me distraí, fiquei no celular, agora eu nem me recordo. Mas não foi um filme que eu gostei. Eu me questiono por que Maestro foi indicado a melhor filme, porque ele teve 7 indicações. Mas vamos lá, falando um pouco do filme, eu sinto que é algo que o Bradley ele quis muito. Eu senti uma forte vontade dele, beirando assim, forçando a barra, porque ele quer um Oscar. Então, tanto na atuação, na preparação dele ali, que ele de fato treinou, ficou aprendendo a reger como maestro de verdade para esse papel e tudo mais, mas eu sinto que tudo ali tá muito, tá um pouco over no sentido de, menos, tá um pouco forçado, talvez. O filme ele começa assim em preto e branco, o que para mim já é um ponto negativo. Eu não gosto de filmes em preto e branco, mas isso é uma opinião só minha, não quer dizer sobre a qualidade do filme, mas é um ponto relevante na minha experiência do filme. Ele
a construção do filme ela é feita de uma forma que você não consegue se conectar com o que está passando na tela, não consegue se conectar com os personagens. A forma que é contada a história, que é apresentada, você fica muito do alto assistindo a tudo isso. O filme, em nenhum momento, ele consegue te trazer pro chão e te imbuir ali da ótica do personagem, principalmente do Leonard ou da esposa dele, da Felícia. A gente assiste muito de uma forma de telespectador, de fato, né? Você tá muito por fora e só observando. Isso acaba trazendo alguns prejuízos quanto ao aproveitamento da obra, quanto você consegue trazer lá para dentro da sua vida, se vê em algum lugar ali e, de fato, comprar tudo isso. Então, para mim, o Maestro, ele passa por esse grande problema que não consegue nos levar para dentro da história, e isso me faz acreditar que ele não é um filme que deveria ser indicado a melhor filme pela academia. Quando a gente olha esteticamente, artisticamente falando, ele é um filme bonito, ele é bem gravado, o trabalho de áudio ali é ok, é competente. Quando a gente olha na cinematografia, né, a fotografia do filme também ela é bonita, mas é só isso, só bonito. Ele não é um filme grandioso, do meu ponto de vista, não é um filme grandioso para o Oscar. A gente pode falar do uso da prótese de nariz ali no personagem do Bradley. Eu ainda não sei se eu gostei ou não dessa prótese. Talvez o quanto ela seria necessária ali ou não necessária, porque eu acredito que por mais das características físicas de um personagem parecer, e quando parece com quem ele é retratado, quando se trata principalmente de uma biografia, é muito legal, é muito bacana. Mas talvez não precisa de excessos, não precisa atingir esse grau de perfeição, porque de fato isso não é o que conta na história, não é o que vai fazer ser realmente grande ou não. Mas ele apresenta a história, ele nos traz elementos ali, eu acho que principalmente os relacionamentos do Leonard, tanto os relacionamentos amorosos e não amorosos, como ele é abordado na série. Ele é tratado de uma forma que beira o interessante, ele não chega a ser interessante de fato. Acho que o papel da Felícia, ali, interpretada pela Carey Mulligan, é um bom papel. É interessante, ela faz bem, ela traz ali, acho que o papel pede, mas também não é uma grande atuação, não é algo que me brilha os olhos. O filme, ele recebeu algumas críticas ali, que ele teve uma narrativa meio episódica, né? E meio aleatória ali, do que foi da vida do Leonard. E apesar de tentar trazer as complexidades e a vulnerabilidade ali dos personagens envolvidos, não foi de uma maneira muito convincente. Então, acho que isso só corrobora com todo o sentimento que eu tive da obra do maestro. Sobre as próteses eu acho que foram bem feitas, mas assim, o filme é tão mal aproveitado no que ele se propõe a fazer, tão longe e distante, que meio que elas não trazem o impacto que elas deveriam causar. Porque você olha ali pra maquiagem, tá muito bonita, muito bem feita, traz aquela verossimilhança, não é uma coisa que pareça falsa, que soe falsa, mas o filme não te deixa se aproximar dos personagens. Eu acho que ela acaba ficando ali só como um extra, como nada demais. Sim, eu acho que o filme Maestro, ele apresenta elementos visuais, até as performances são fortes, mas é isso, ele peca principalmente ali nessa exploração profunda dos personagens, na coesão narrativa, que deixa a gente totalmente de lado pro filme. E eu acredito muito que a cinematografia, ela tá aí para nos aproximar, para nos colocar dentro das histórias que ela conta. Eu não acredito que o cinema, de forma geral, quer nos deixar tão à parte da história do que tá acontecendo na tela como o maestro fez. Então acho que o principal pecado dele é deixar o espectador de fora. Exatamente. E se você quiser assistir Maestro, ele tá disponível na Netflix. Agora vamos pro segundo filme, Os Rejeitados, ou The Holdovers. Os Rejeitados é um filme que conta a história de um professor ranzinza que trabalha dentro de um internato, e nas festas de fim de ano ele tem que ficar no internato para cuidar daqueles alunos que não voltaram para casa durante o feriado de Natal e Ano Novo. E tá ele, os alunos e a cozinheira do refeitório. E basicamente é isso o filme, explorando ali a relação, principalmente entre três personagens, durante boa parte da trama.
The Holdovers conta com 3 indicações para melhor filme, melhor ator por Paul Giamatti e melhor atriz coadjuvante para Davine Joy Randolph. Foram só essas 3 mesmo. Pra mim, esse é um filme que ele tem muito uma pitada, muito um quê ali do humor inglês. Ele tem uma subversão dos personagens, que eles começam o filme ali bem pré-concebidos, bem num tom de personalidade já definido. E aos poucos, durante a história, eles vão sendo descascados. E a gente vai vendo ali por que aquelas pessoas são daquele jeito, que eventos aconteceram na vida de cada um deles para eles se tornarem quem são. E o ponto positivo para mim nesse filme, sem sombra de dúvidas, é a atuação cheia de nuances da Davine. Os Rejeitados, no seu primeiro momento, como você tá no início do filme, ele traz completamente uma estética de um filme inglês, o que é um bocado interessante, para falar a verdade. Mas ele para por aí, na estética, mas todo o desenrolar dele é um filme bem estadunidense. Eu acho que ele é um filme consistente, inteligente e engraçado numa medida que poderia ser maior. Ele aborda pessoas que são fáceis da gente se relacionar, da gente torcer, e ele consegue colocar a gente, ao contrário de Maestro, muito ali com os personagens. Então é praticamente como se a gente conhecesse aqueles personagens abordados. O Paul Giamatti, eu acho que ele faz muito bem o papel dele, como Paul também, que é um professor que rigoroso, ele é um professor que está ali numa metodologia de aprendizado, né? Muito antiga, que não conversa com a sociedade que a gente está hoje, com as pessoas, como elas aprendem. Então ele acaba sendo a chacota ali da turma, dos alunos, mas não só dos alunos, ele também acaba sendo a chacota dos outros professores, principalmente da direção. Então ele é uma pessoa que ele se recusa a se moldar aos temas atuais. E isso faz dele um personagem muito, muito engraçado ao longo do filme, né? Das perspectivas que ele traz de visão e o quão ele persegue os seus alunos ali dentro, né? Então a gente vê ali... O início do filme, ele traz uma gama de personagens maior, mas no decorrer do filme a gente tem 3 personagens principais, onde a história se debruça. Os personagens do Paul Giamatti, do Dominic Sessa, que faz o Angus Tully, e da Davine Joy Randolph, que faz a Mary Lambie. Então é meio que eles criam um pequeno núcleo familiar ali durante as férias de inverno, onde tem um professor, onde tem esse aluno frustrado ali com a família dele, e a Mary Lambie, que é a cozinheira / governanta ali do colégio. E cada um deles está passando por seus dilemas ali durante o filme. Então, enquanto o Paul, ele tá ali em não ser mais reconhecido como um bom professor, ele ser questionado as suas qualidades, suas metodologias, o Angus, ele sofre uma frustração com a sua família, com sua mãe, com seu padrasto. Ele estava super planejando uma viagem de férias de inverno, bradou para todos os seus colegas, contou vantagens sobre isso, e no final das contas ele foi descartado para a mãe dele viver uma lua de mel com o padrasto. E ele acabou ficando no colégio sem ninguém, além do professor e da Mary Lambie, que é a cozinheira. Já a Mary Lambie, vivida pela Davine, ela estava passando por um momento de pós-luto ali, após a perda de um filho. E de uma forma ou de outra, o filme ele consegue entregar lições de vida de alguma forma e de uma maneira que é muito orgânica pra gente, né? Então, ele é um filme que ele é legal, ele é interessante, consigo descrever todos esses predicados sobre ele, mas mesmo assim eu ainda terminei o filme e falei, esse não é meu tipo de filme. Como eu comentei ali no começo da minha fala, ele traz uma estética assim que lembra produções inglesas, ele tenta trazer no humor dele também um humor inglês, mas aí é algo que eu achei que não funcionou. Eles tentaram trazer esse tipo de humor, mas talvez por não ser de fato ali dos estadunidenses, esse tipo de humor acabou ficando só na superficialidade e ele não trouxe de uma forma tão efetiva quanto poderia ser. Mas ele é um filme interessante. Se ele não estivesse indicado a algum Oscar, ele não seria o tipo de filme que eu falaria, nossa, foi boicotado. Eu só nem lembraria dele pra estar numa lista de Oscar, mas já que tá ok. Eu acho que
Do meu ponto de vista aqui, quem mais se sobressai tudo isso é a Davine Joy Randolph, como Mary Lamb. Ela faz uma atuação excelente, muito boa. É uma atuação de uma sutileza que cada emoção que ela emprega um pouco mais, um pouco menos, faz toda a diferença ali pro background da história que a gente tá vendo da Mary Lamb. Então ela foi indicada como melhor atriz coadjuvante, e eu achei que foi uma excelente indicação nesse aspecto, ela mandou muito. O Paul Giamatti, ele também fez muito bem ali, o professor, mas eu acho que quem brilhou de fato foi a Davine mesmo. A Davine, ela traz ali, ela sabe dosar exatamente o tom de voz e as expressões dela durante todo o tempo de tela que ela tem, e ela te entrega algo que é ao mesmo tempo tão natural, mas tão forte, que não tem como você olhar para aquilo e não se sentir tocado, e não sentir as emoções que ela tá passando como personagem. Inclusive tem 2 momentos lindíssimos dela no filme. Um é quando ela vai pra festa lá de uma mulher que é secretária da escola, e ela tem ali um meltdown muito forte, e o jeito como ela passa isso é muito interessante. E o segundo momento é mais ali pro final do filme, quando ela vai visitar a irmã dela, e também é um momento muito tocante, muito sincero, e ela consegue entregar isso com uma perfeição que é muito difícil de se ver. Concordo bastante. E o próximo filme que a gente vai falar é I'm a Barbie Girl In a Barbie world, that is plastic. it's fantastic. Barbie. Bom, Barbie é o filme que conta a história dessa boneca, que ao mesmo tempo é uma protagonista ali vivida pela Margot Robbie, e ao mesmo tempo por um grande elenco, porque todas são Barbies, e alguns são Ken, e tem um Alan, enfim. E ele conta, ele imagina ali como é que seria a vida nesse mundo plástico e perfeito que é a Barbilândia, até ele deixar de ser perfeito. Barbie recebeu 6 indicações ao Oscar, indicações de melhor filme, melhor ator coadjuvante para Ryan Gosling, melhor atriz coadjuvante para América Ferreira, melhor roteiro adaptado foi para Greta e o seu marido Noah, melhor direção de arte e melhor figurino. Bom, Barbie pra mim já começa que ele foi o grande evento de 2023, junto ali com Oppenheimer. Foi o grande evento Barbieheimer. Quem não viveu isso estava provavelmente dentro de uma caverna. E não tem como alguém não ter ouvido falar de um desses 2 filmes, ou dos 2 filmes, e não ter assistido Barbie, porque foi algo completamente fora da curva, foi um momento histórico cinematográfico. Esse filme pra mim ele é uma explosão de criatividade, de cores, de vividez, de sensatez e de diversão. Ele é um filme que ele não se leva a sério demais e ao mesmo tempo ele consegue passar diversas mensagens importantes de uma forma leve, cômica. Às vezes essas mensagens são mais sutis, estão ali mais implícitas nos diálogos, outras vezes elas são propositalmente expositivas, mas eu não acho que seja ali por falta de roteiro, mas acho que é mais por uma necessidade de não dar margem para interpretação, principalmente por uma interpretação errônea, já que ele está tratando ali de temas que são sensíveis e delicados, e eu acho que foi muito boicotado pela Greta Gerwig e pela Margot Robbie não terem sido indicadas, e o resto do elenco sim. E eu acho que as duas também, que são as principais produtoras do filme, eu acho que elas não podiam ter feito algo melhor. E eu acho que o fato delas não terem sido indicadas só reforça toda a mensagem que o filme passa. E eu acho que Hollywood falhou em ver isso, a crítica falhou em ver isso, mas enfim. É isso, a primeira percepção do filme é que ele foi um evento pop, da cultura pop, junto com Oppenheimer. Isso, sem dúvida, eu acredito muito que esse evento de Barbieheimer vai ser um evento que vai ser lembrado, recontado e comparado com outros futuros durante muito tempo, de fato.
E o filme da Barbie, dirigido pela Greta e estrelado ali pela Margot e pela América Ferreira, ele veio se construindo toda uma aura ao longo dos anos ali, tempo de produção e divulgação dele, enfim, do que ia ser esse filme, né? Ah, mas é um filme pra criança, é um filme da Barbie, é um filme só de boneca. E pouco antes ali do lançamento, cada vez mais ele veio se demonstrando, se construindo com o lançamento de teasers, como, cara, não é só um filme de uma boneca, isso daqui é algo um pouco maior e vai além, e acabou gerando um hype muito grande, né? Então, Barbie acaba sendo uma mistura de comédia, uma sátira e sinceridade que ele trata de temas muito ligados às mulheres, de representação das mulheres, mas ao mesmo tempo ele é leve, ele é divertido. Então, a Margot Robbie, eu elogio muito a atuação dela. Eu acho que ela teve um bom equilíbrio ali entre a sátira e as sinceridades que foi pedido para o papel que ela estava interpretando, que é o da Barbie padrão, né? Vamos chamar assim. Tem a atuação também do Ryan Gosling. Ele faz um dos Kens, o Ken principal, a gente pode colocar dessa forma. Não diria que é uma atuação hilária, mas é uma atuação muito carente, como o papel deixa atrás, né? E quando a gente olha para a realidade, para o nosso mundo, porque o filme ele é construído entre o mundo da Barbie e o mundo real, a América Ferreira, eu acho que ela traz ali de uma forma muito bacana o papel daquela menina que estava ali no mundo da Barbie, que cresceu, encontrou o mundo real e ele, no final das contas, não era tão parecido com o que ela tinha ali nas bonecas quando era criança, talvez, né? Enfim, então ela também traz esse aspecto de realidade que o papel pedia da personagem de uma forma muito boa. O filme ele começa de uma forma muito grandiosa. Talvez, na minha opinião, seja a parte mais grandiosa do filme, foi o início ali, fazendo um paralelo com obras passadas do cinema. Uma Odisseia no Espaço traz paralelo ali, onde o macaco com uma ferramenta meio que descobrindo. E no filme da Barbie são meninas com bonecas de porcelana meio que se revoltando e quebrando. Quando aparece uma Barbie monumental do tamanho de um Burj Khalifa, não sei, não maiozinho preto e branco, com um chapéu, belíssima. Então acho que quando a gente olha para a direção, tanto para a direção artística, para a direção geral do filme, eu achei impecável essa cena de abertura do filme Barbie. E a construção do mundo da Barbie, que é onde as Barbies ficam, que é uma sociedade totalmente matriarcal, onde a presidente é uma Barbie, onde tem a Barbie bombeira, a Barbie veterinária, a Barbie médica, a Barbie salva-vidas, elas estão no topo da cadeia alimentar ali naquela sociedade. E enquanto os Kens, eles ocupam só um papel de fundo. Então, não é o Ken praieiro, não é o Ken chapeiro, é só Ken, just Ken. Então tem vários deles, eles estão ali só para preencher o fundo desse grande mundo da Barbie, e a construção dele é muito bonita. É muito colorida, ele é muito plástico, que faz total sentido. Então qualquer pessoa que de alguma forma teve contato com os brinquedos da Barbie, com a casa da Barbie, tá tudo ali. Tá tudo materializado nesse mundo que foi construído. Então é muito legal de ver, muito bonito. A semiótica que a gente olha para dentro disso e as construções da Barbie, quando ela vai comer, ela não come de verdade. Quando ela vai beber alguma coisa, não bebe. Que é muito como era brincadeira com as bonecas. Mas ele traz um paralelo com a realidade muito legal, que é a partir do momento que a Barbie coloca os calcanhares no chão. Eu acho que essa sacada dentro do filme, pra quem não assistiu, eu tô ouvindo aqui, a Barbie ela vai se descolando, até se dissociando desse mundo da Barbie plástico, onde as coisas param de fazer sentido pra ela. E quando tudo para de fato de fazer sentido para ela coloca os pés no chão. E isso é mostrado de uma forma muito legal, porque se a gente olha os pés da Barbie, da boneca real de fato, ele é sempre na pontinha dos pés, porque você encaixa os sapatinhos ali de plástico, então ele já vem no formato fixo. E quando ela traz que a Barbie encostou o calcanhar no chão, ele é um evento muito fora da curva, todo mundo acha que é um grande problema, é quando de fato ela se dissociou dessa realidade, e daí ela parte em busca de uma realidade diferente, onde ela acaba no nosso mundo. Enfim, tô devaneando aqui, mas é porque eu gostei muito do filme Barbie. Eu acho que ele de fato foi um dos grandes lançamentos de 2023. Apesar de ele ter tido ali 6 indicações ao Oscar, ele recebeu um pequeno boicote, sim, porque não ter a Margot Robbie indicada como melhor atriz
não ter melhor direção da Greta, talvez seja só uma resposta ao quanto esse filme conseguiu incomodar quem ele era pra incomodar, né? Eu acho que mais do que incomodar, esse filme também ele foi um afago às mulheres. E aqui eu tô falando do meu ponto de vista, de fato, não sei como foi recebido, mas eu acredito que esse filme ele fala muito com as mulheres em si. Então ele traz ali temas feministas, né, que tocam de fato, que as mulheres conseguem se ver dentro do filme, dentro daquelas questões e gerar um questionamento. Enfim, eu acho que é um filme muito legal. Eu acho que ele fez bem o seu papel, embora eu não ache que ele leve a estatueta de melhor filme, mas eu acho que ele tem muitos predicados. É exatamente isso que a gente já conversou várias vezes sobre o assunto, né? Ele é um filme que, apesar dele ser voltado para o público feminino, para as mulheres, ele é um filme que ele consegue trazer para qualquer pessoa que assista o filme um sentimento de entender alguma parte, de correlacionar, nem que seja ali com uma parte pequena do filme, sabe? Mesmo acho que um hétero masculinista que vai assistir esse filme, ele vai se relacionar com o personagem do Ken e do Ryan Gosling e ele vai achar que o personagem tá certo, quando na verdade ele não tá. Mas ele vai ainda assim se relacionar com alguma forma. E aí, sobre o boicote que teve, a gente ainda tem um grande problema, né? Porque além desse boicote, ainda tem a questão de a música do Ken ter sido indicada a melhor canção original. Ai, nem me fale disso. É uma música que foi escrita por um cara reconhecidamente machista e misógino, e ela foi indicada ao Oscar. Aí, além da Margot e da Greta não terem sido indicadas, ainda tem essa outra indicação. Pelo menos a gente teve a indicação da música maravilhosa da Billie Eilish. E assim como o filme, ela consegue transmitir também uma mensagem muito bonita, muito tocante. E como ela não fala ali de nenhum momento específico, de uma história específica na música, eu acho que qualquer pessoa que parar para ouvir, para ler a letra dessa música, vai ser remetido a algum momento da sua vida que vai pensar e vai falar: nossa, eu já me senti assim. E eu acho que ela é uma das melhores músicas da premiação desse ano. Eu acho que ela é uma das melhores músicas da Billie Eilish também, por consequência, apesar de eu gostar de outras músicas dela. E eu acho que ela é uma música muito bonita e muito bem feita e muito bem relacionável com qualquer pessoa. Sim, voltando um pouco ao evento pop que eu comentei de Barbenheimer, e junto com o que o Tuca acabou de trazer, de filme falar desde ele com as mulheres, obviamente, mas o subtexto dele também atinge, de repente, uma namorada que foi acompanhar a namorada para assistir Barbie. Eu acho que talvez isso tenha acontecido muito. Porque como o Barbie e Oppenheimer, eles compartilharam a data de estreia e o tempo nos cinemas, a gente viu que foi muito comum os casais principalmente heterossexuais, indo assistirem juntos, porque ia na sessão de Barbie, depois emendava com a sessão de Oppenheimer, ou vice-versa. E a Barbie acabava falando com esses dois públicos. Ela também falava, claro, ali com as mulheres, mas falava com os namorados dessas mulheres. Então, talvez o público até que ele conseguiu atingir, onde ele conseguiu penetrar nesse discurso, tenha sido muito maior por causa desse evento pop de Barbenheimer. Talvez muitos homens que assistiram o filme da Barbie não teriam assistido se esse evento não tivesse acontecido, se fosse numa data diferente e tudo mais. Então aqui eu acho que cabe a gente trazer esse aspecto, esse fato antropológico que permeou todo esse lançamento de Barbie e Oppenheimer. Eu quero só fazer comentário quanto ao filme ainda, porque apesar de eu ter gostado muito dele, eu acho que cabe algumas críticas. Eu acho que o filme, ele vai muito bem, mas eu acho que ele perde um pouquinho da consistência dele na segunda metade ali do filme, né? O ritmo, ele cai um pouco quando eles vão abordar os temas que são mais sérios. Mas eu não acho que esse seja um grande prejuízo, mas eu acho que é bacana também a gente trazer aqui o ponto que ele poderia ter se saído melhor. Ele perde um pouquinho o ritmo ali nos momentos finais dele, mas de maneira nenhuma paga toda a glória que foi o restante até chegar nessa parte. E ele também foi um evento, assim, pro público da sigla LGBTQIAPN+, do qual a gente faz parte. Uhum. E eu acho que ele conseguiu ali falar também com todas essas pessoas. Ele é inclusivo porque tem personagens trans no filme, tem atores e atrizes trans no filme. E eu acho que
Ele conseguiu levar todo mundo para o cinema, essa que é a realidade, independente de Uhum. idade, de sexo, de gênero, de orientação sexual, de qualquer coisa que seja, eu acho que ele conseguiu atrair um público muito grande, ele foi muito abrangente nesse quesito, coisa que Oppenheimer não foi, mas ele conseguiu se conectar com diversas pessoas, tanto que era impossível conseguir um ingresso para assistir esse filme, a gente teve que ir em um outro cinema que a gente geralmente não vai, só para assistir esse filme, porque estava difícil conseguir uma sessão ali que não tivesse extremamente lotada. E nada melhor do que falar de Oppenheimer agora, né? Bom, então a gente não pode deixar de falar da outra metade da laranja desse evento cinematográfico da cultura pop, que é Oppenheimer. Esse filme ele conta a história do inventor da bomba atômica, sim, aquelas 2 bombas que atacaram Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial, apesar de a guerra já estar chegando ao fim, e ele mostra como é que foi a jornada da invenção dessa arma de destruição em massa através dos olhos do personagem principal, que é o Oppenheimer. E Oppenheimer conseguiu 3 indicações no Oscar. E as indicações foram para melhor filme, melhor ator para o Cillian Murphy, melhor ator coadjuvante para o Robert Downey Jr., melhor atriz coadjuvante para Emily Blunt, melhor direção para o Christopher Nolan, melhor trilha sonora original, melhor fotografia, melhor roteiro adaptado, também para o Christopher Nolan, melhor direção de arte, melhor figurino, melhor maquiagem e penteados, melhor montagem e melhor som. Uma lista bem grande. Sim, podemos dizer que ele foi um dos favoritinhos do Oscar. Que novidade, um filme de guerra sendo favorito do Oscar. Sem dúvida. Oppenheimer pra mim é uma bomba, às vezes literalmente, às vezes metaforicamente. Dentre os filmes de guerra que já são bem familiares para a premiação do Oscar, ele muda um pouquinho ali a perspectiva dele, ele tira o foco da guerra em si, do confronto das batalhas para focar na criação da bomba atômica, de tudo que acontece ali fisicamente, quimicamente, o tanto de cientistas que foram envolvidos no projeto Manhattan para fazer a bomba atômica acontecer. É um pouquinho ali melhor de não ter que ver o confronto da guerra, né? Porque eu não gosto de filmes de guerra. Eu acho que é cansativo, eu acho que muitos deles, inclusive se você tentar puxar de memória, você vai confundir quais são os filmes. Você vai pensar na história de um e falar o nome do outro, falar o nome de um e pensar na história do outro, eu acho que eles já estão há tanto tempo, todo ano na premiação, que já estão um pouquinho cansados. Na minha opinião, ele é um bom filme, ele tem boas atuações, ele é bem executado, ele tem a técnica, é tudo muito bem feito, mas ele acaba se tornando maçante por ser longo demais. Ele é um filme que não me dá vontade de querer assistir ele novamente. Ele tem o quê? 3 horas de filme, mais ou menos? E eu lembro que lá na metade do filme eu já tava assim, virando na cadeira o tempo todo porque minha bunda tava doendo de estar tanto tempo sentado. Sim, eu também me peguei olhando pro relógio várias vezes. É um filme longo, talvez ele não precisasse ser tão longo assim. Bom, Oppenheimer, antes de tudo, é uma biografia do próprio Oppenheimer. E ele aborda, explora ali de uma forma interessante a complexidade do ser humano em si e traz à tona o impacto de decisões individuais e coletivas de uma forma muito metafórica e simbólica, né? Então, o filme ele não é um filme sobre a bomba atômica ou seu impacto. E, inclusive, ele ignora muito fortemente os impactos que teve ali para os japoneses. Mas ele é um filme que ele aborda muito a personalidade e as decisões do próprio Oppenheimer e o que elas significaram na sua vida, né? Então, isso vai desde membros da sua equipe que desenvolveram a bomba, para sua esposa ali e outras figuras históricas que aparecem no filme. E aqui, como um bom nerdzinho que gosta de química, física, etc., muito bacana ver o Albert Einstein aparecendo ali em cena, Born, enfim, outras figuras desse universo que quando a gente pensa nelas, a gente acha que elas estão lá no passado junto com Galileu, há trocentos anos atrás, e não, elas são bem recentes na nossa história, né?
Então, o filme trazer isso à tona, talvez muitas pessoas não sabiam, eu achei que foi muito legal. É um filme do Nolan, e eu não sei dizer o quanto fica na cara ou não que esse é um filme do Nolan. Eu não sou um grande fã do Nolan, pelo menos principalmente não dos Batmans do Nolan, enfim. Mas eu acho que pode ter sido um dos melhores filmes da carreira dele, talvez, né? É uma narrativa, ela é densa, ela traz uma estrutura ali toda em 3 atos, né, que envolve toda a desconstrução do personagem do Oppenheimer. Ele traz uma carga de suspense, drama político. Ele, ali, as partes do tribunal é trabalhado de uma forma interessante e acho que ali tá onde o Robert Downey Jr. brilha. Principalmente, eu acho que é muito interessante todo esse papel, mas como o Tuca bem disse, ele é só mais um filme de guerra, né? Então a gente se perde quando a gente vai tentar relembrar do filme com outros diversos filmes de guerra que já aconteceram da Segunda Guerra Mundial. Apesar de ele tentar trazer uma narrativa de peso das escolhas, decisões e como lidar com isso do Oppenheimer, eu acho que ele ainda fica meio raso nessa questão. Porque ele não. O filme é todo construído com essa premissa, mas ao mesmo tempo ele não consegue trazer todo esse peso que foi pro Oppenheimer, ou deveria ter sido, ou não. Eu acho que ele acaba sendo muito mais um filme de regozijo dos Estados Unidos como superpotência bombástica, do que de fato trazer todo esse peso, né? É um filme legal. Ele é um filme excessivamente mais longo do que ele deveria ser. O Cillian Murphy tem uma atuação ali que é muito boa. Eu não sou o maior fã do Cillian Murphy. Eu olho pra cara dele e tenho vontade de esfregar no asfalto, talvez, não sei. Mas, de fato, ele tem um talento, ele consegue capturar a intensidade e a complexidade do personagem. Talvez não com a profundidade que eu gostaria de ter visto ali na Terra, mas porque foi proposto ali pela direção, eu acredito que ele fez muito bem. O filme, eu acho que isso já foi muito dito pela mídia, mas eu rebato aqui. Ele tem uma baixíssima representação de personagens femininos. Eu vejo que houve um esforço, sim, de incluí-la de uma forma mais significativa, mas elas acabaram não sendo bem desenvolvidas quando poderiam ali na história toda do filme, que é majoritariamente dominada por homens brancos, enfim, tudo Igual todos os filmes do Nolan. igual todos os filmes do Nolan. Mas você pode estar aí, sei lá, no banheiro ouvindo esse podcast e pensar, mas é o contexto histórico. Sim, é o contexto histórico, mas isso não quer dizer que não havia personagens femininas ali trabalhando por trás. Acho que o bom paralelo a isso que a gente pode fazer é quando a gente pensa no filme Estrelas Além do Tempo, que contou a história de 3 mulheres negras e como elas foram cruciais ou não pro homem chegar na Lua ali na época. Então eu acredito que quando há vontade, a gente consegue, enfim, trazer essa representatividade para as telas. Ele falhou nisso, ele acertou em várias outras coisas, ele é um filme que tá aí. E ele é um filme que ele foi feito para a academia, ele é um filme que ele foi feito para o estadunidense, para agradar os estadunidenses e toda o Jazeera ali, enfim, que rola em relação a isso. E no final das contas, não pareceu ser uma grande coisa para Oppenheimer ter criado a bomba e acabou ceifado muitas vidas. Eu acho que o filme falha ali em tentar criar aquela dualidade dele de meu Deus, eu preciso, eu quero, eu consigo criar a bomba, e depois o arrependimento por ter criado a bomba e o que a bomba fez. Eu acho que o filme passa muito tempo na construção da bomba, na criação dela, e pouco tempo na consequência. E eu acho que quando ele tenta trazer essa mensagem durante o filme, ela acaba ficando perdida, porque não tem a dualidade na história em si, no enredo em si. Trazer só ali no início, no final, meu Deus, eu estou arrependido de ter criado a bomba, suficiente se não é mostrado isso em tela com a mesma proporcionalidade que é mostrada a construção da bomba. Então eu acho que meio que não dá pra ter esses opostos ali da bomba e da consequência da bomba se degladiando, porque um dos dois está se sobressaindo mais, entendeu? Como o Breja falou, tem pouquíssima representação feminina em tela,
A única, basicamente, é a Emily Blunt. Eu lembro que a Florence Pugh também tá no elenco, mas eu acho que ela aparece só em poucas cenas mais pro início da história. Mas tem um momento muito bom que é onde finalmente o Nolan deixa a Emily Blunt brilhar, que é durante a audiência dela lá pro conselho, pro FBI, não lembro quem é que tava investigando. E ela faz aquele discurso lindíssimo que eu acho que precisava, mas mesmo assim acaba sendo pouco pro tanto de tempo de tela que ela tem. Eu acho que todos os filmes do Nolan, eles compartilham desse problema de representação feminina. São poucos os filmes dele onde as mulheres aparecem e ela tem um papel de grande importância, se não for ser fazer um apoio ali pro personagem principal. Eu não sei nem dizer se ele já fez algum filme cujo personagem principal seja uma mulher, mas de memória aqui eu acho que não. E eu acho que é isso, eu acho que o filme acaba sendo longo demais pro que ele é, e ele é bom, mas ele não é excelente. Ele foi um filme que foi targeteado ali pro Oscar e é isso. E falando em filme longo, agora a gente vai falar sobre o mais longo de todos os filmes do Oscar desse ano: Assassinos da Lua das Flores. Bom, esse é um filme que conta a história do Ernest Burkhart, um homem que se casou com uma mulher indígena da tribo Osage para tentar herdar as terras dela. Afinal, essa tribo, eles descobriram uma jazida de petróleo ali e se tornaram instantaneamente milionários. Então, o filme ele narra toda essa parte ali do Ernest, vivido pelo Leonardo DiCaprio, tentando se casar com essa mulher, conseguindo se casar com ela e na expectativa de tentar herdar todas essas terras e toda essa riqueza. E Assassinos da Lua das Flores conta com 10 indicações ao Oscar, sendo melhor filme, melhor direção para o Martin Scorsese, melhor atriz para Lily Gladstone, melhor ator coadjuvante para o Robert De Niro, melhor fotografia para o Rodrigo Preto, melhor montagem, melhor design de produção, melhor figurino, melhor trilha sonora e melhor canção original. Esse filme, para mim, ele é uma história boa que poderia ter sido melhor contada. Eu acho que o ponto de vista ali do personagem do DiCaprio, ele é um erro e ele acaba não fazendo justiça com a história em si. Toda a tortura e sofrimento do povo Osage acaba se tornando apenas um plano de fundo para mais uma história de máfia do Scorsese. E essa é a realidade. Eu não gosto de filmes de máfia, assim como eu não gosto de filmes de guerra. Exatamente. Porque o que que acontece? Se você tentar puxar da memória, você vai ver que todos eles são a mesma coisa. Quase todos eles contam com Robert De Niro no elenco, quase todos eles contam com Leonardo DiCaprio. Então acaba sendo ali mais e mais e mais do mesmo. A trilha sonora, ele é um ponto excelente no filme. E pra mim, eu acho que ele é um Oscar merecido ali de trilha sonora. As atuações são boas, mas nada que não seja já esperado para um filme do Scorsese. Até a metade do filme, tudo acontece muito rápido e não dá tempo de se apegar e nem de se aprofundar muito nos personagens, nem nas relações deles. Por ele ser um filme muito longo, ele acaba se tornando um filme maçante, com muita coisa que poderia ser cortada e encurtada. Inclusive, tem ali cenas que eu acho que nem deveriam ter entrado no corte final do filme. Por exemplo, a gente tem uma cena deles numa loja maçônica e não acrescenta em nada para a história. Eu acho que se quisesse realmente mostrar que o personagem ali do Robert De Niro era um maçom, acho que teriam outras formas mais interessantes de mostrar, tipo um livro na casa, um anel com o símbolo dos maçons. Eu acho que essa aqui que eu peguei de exemplo é uma cena que não adiciona em nada pra história. Assim, o Scorsese, ele é um gênio do cinema, ele tem a técnica, ele tem a maestria, mas no fim eu acho que esse filme ele cai na mesmice do que ele costuma fazer e ele pega toda aquela diversidade, toda aquela riqueza histórica dos personagens, da cultura
e ele simplesmente joga pela janela para contar a história de um homem branco. E no fim, depois de todos os assassinatos que a gente tem ao longo do filme, eu acho que a história ela é encerrada ali de uma forma muito abrupta, contando tudo o que aconteceu por meio de uma radionovela, de uma forma breve, rasa, e em 5 minutos eles falam o fim que todos os personagens da história levaram. Pra mim, Killers of the Flower Moon, o Assassinos da Lua das Flores, ele é um drama histórico que ele tenta refletir ali sobre a injustiça e a corrupção nos Estados Unidos, focando, como você disse, Tuca, na história da Molly e do Ernest. E o Scorsese, ele usa essa, que é uma trama verdadeira, para questionar como a violência e a desigualdade se enraizaram ali na formação do país, dos Estados Unidos, né? O filme, ele, acho que um principal ponto dele é sobre a sonoridade do filme. Do que eu achamos muito boa. Assistimos esse filme em casa, não assistimos no cinema, mas no momento que a gente deu play, que a gente ouviu, a gente comentou sobre a qualidade, a profundidade ali da trilha sonora, envolvente, como estava bem desenvolvida. Eu acho que, de fato, o maior brilho dele aqui foi nisso, foi muito potente, muito envolvente. E, se eu não me engano, o responsável por isso foi o Robbie Robertson. E trilha sonora sensacional, muito boa. Mas falando do filme em si, ele é um filme do Scorsese. Ele tem todo o DNA do Scorsese ali. Que é bom, mas também que tem aí os seus pontos não tão positivos, né? Apesar de ele se propor a trazer ali uma história dos povos originários, colocar a Molly, que é interpretada pela Lily Gladstone, num plano bastante primário ali, de um grande papel de importância, ele continua sendo um filme pro Léo DiCaprio. Então ele é focado no Ernest, em como ele enxerga, como ele chega ali naquele momento vindo da guerra, com o tio dele interpretado pelo Robert De Niro, é o Bambambam, manda-chuva ali da região. E a partir disso ele vai desenrolando todos os fatos através da ótica do Ernest e do William, que é o chamado de King, que é o Robert De Niro. Eu acho que o Scorsese perdeu uma oportunidade grandiosa de colocar os povos originários no centro da narrativa. Eles são o centro da narrativa, mas não na história se desenvolvendo a partir da ótica deles. Eles literalmente são uma ferramenta ali dentro da narrativa para os propósitos do Ernest e do King e de todo o restante das pessoas brancas que estão ali. Colocando um pouquinho mais a parte da história, a demarcação das terras para os povos originários foram feitas e eles detêm o poder sobre aquelas terras, né? Então, tudo que acontece ali, enfim, quem usa, tudo mais, eles têm poder de escolha sobre isso. A partir do momento que se descobre que nessas terras tem poços, campos de petróleo em abundância, ali a gente tem dois cenários, onde essas pessoas, de repente, elas se veem enriquecendo e se colocando no lugar da sociedade ali aristocrática de dinheiro, de uma forma que ninguém esperava. Então isso acaba inundando não só o lugar de petróleo, não só o bolso dessas pessoas, mas também acaba inundando esse local de muitas pessoas ambiciosas e muitas pessoas brancas ambiciosas. Por o direito dessas terras serem de uso exclusivo dessas pessoas, desses povos originários, a sociedade branca ali, elas não conseguem colocar as garras propriamente dito nesses terrenos. Então, qual é a estratégia que elas encontram ali? Como o direito sobre essas terras eles são hereditários, ou seja, eles passam de mãe para filho, pai para filho, eles só conseguiriam ter posse plena desses poços de petróleo se eles casassem com essas mulheres nativas e gerassem filhos com elas, e assim o direito a essas terras seriam herdado por esses filhos. Então a história ela se debruça, não a história, né? O filme se debruça nessa que é uma história real, mostrando quais foram os trâmites, quais foram as tramóias criadas ali por essas pessoas brancas que chegaram no local para desposar essas mulheres, gerar uma prole para a partir disso elas poderem se enriquecer com o dinheiro do petróleo, né? Então aí perpetua nesse meio e perpassa muito machismo, muitas questões raciais, étnicas,
E o Scorsese, ele traz isso pra gente. Sim, ele traz, mas sempre da visão do homem branco ali que foi pra usurpar esse direito e esse terreno. O filme, ele é sim muito bonito, ele é muito bem construído. As oportunidades que ele demonstra esses povos originários, eu acho que ele faz de uma forma bacana, mas poderia ser muito mais profundo, poderia mostrar mais ali das tradições, religiosidade, espiritualidade desse povo e o que quer dizer para eles ascender socialmente ou não nesse espaço. Mas ele é um filme, ele é um grande filme. São 3 horas de filme. E como o Tuca comentou, o final dele é decepcionante, tá? De repente, corta tudo o que aconteceu no filme, a gente vê ali uma radionovela acontecendo, narrando os fatos. Pra mim isso soa beira preguiçoso, sabe? Eu acho que esse foi um recurso usado como muleta. Dentre as 3 horas de filme... 3 horas e meia. 3 horas e meia de filme, você poderia ter dado um final um pouco mais digno a todas essas histórias, sabe? Eu achei que não foi a melhor saída que ele escolheu. Eu acho que ele pode ter pensado em toda uma estrutura, uma narrativa ali. Pode talvez ter se achado gênio por terminar o filme dessa forma, mas eu não enxerguei. Assim, não foi como eu absorvi. Mas de qualquer forma, ele é um filme bacana. Eu acho que ele é um filme, sim, que faz sentido estar entre os indicados pelo Oscar. Faz sim sentido ele ter sido indicado pelos Oscars. Por tudo isso, enfim, X. É isso que eu tenho a dizer. Continue aí, Tuca. É exatamente isso. Eu acho que, como a gente falou ali do Nolan, o Martin Scorsese ele tem o mesmo problema. Eu tava aqui tentando pensar nos filmes que eu já assisti dele, e eu acho que não tem nenhum filme dele que o personagem principal seja uma mulher. Acho que todos os filmes dele são muito homens, contando histórias de homens, sendo homens. Então eu acho que ele vive muito por esse lema Boys Will Be Boys e acaba sendo isso. Eu acho Concordo. que falhou realmente ali em mostrar toda a riqueza e toda a cultura desse povo. Eu acho que poderia ser muito melhor trabalhado isso. Mas como ele gosta do Leonardo DiCaprio, ele mostra só isso, né? O que a gente tem ali do povo Osage de maneira geral é ver o tanto de mulheres, principalmente, que se casaram com esses homens que eram da máfia do Robert De Niro, que agora eu não lembro o personagem dele. King. Isso. E depois ele acaba. Depois que eles têm filhos, ele dá um jeito ali de matar todas essas mulheres pra poder ter o cara ter o dinheiro, ter os direitos sobre as terras, já que os filhos são menores de idade. Então, é uma coisa muito interessante de se assistir, mas que poderia ter sido feito de uma forma melhor, na minha humilde opinião. Concordo. Eu acho que por vezes, inclusive, o Scorsese ele dá tela pro sofrimento desses homens brancos que estão usurpando as terras. E a carga emocional não acaba ficando nem grande. Por exemplo, pra Lily Gladstone, que faz a Molly, de ela tá perdendo todas as irmãs dela, estão sendo todas assassinadas por causa dessas terras, sabe? E aqui eu falo sobre a Lily Gladstone, que faz a Molly. Que atuação impecável, que a atuação muito boa. Gostei muito do papel dela. Como eu disse, eu gostaria muito que ela fosse a atriz principal e não o Léo DiCaprio. Achei que ela fez um trabalho excelente, muito bom. Acho que ela traz ela traz para a personagem muitas camadas. Ela é aquela mulher forte, que ela sabe das coisas, mas ao mesmo tempo ela também é aquela mulher que ela enxerga as tramóias que estão se desenvolvendo ali, que ela questiona, que ela bate de frente, mas também é a mulher que ama, que tem as suas fragilidades. Eu acho que a Lily conseguiu trazer toda essa carga para a personagem e acho que ela brilha. Talvez seja a pessoa que mais brilha de todo o filme. Então vamos para o próximo filme, que é o quê? Mais um filme de guerra! O próximo filme que a gente vai falar é Zona de Interesse.
Eu acho que todo mundo já ouviu falar das coisas, das atrocidades que aconteceram ali na Segunda Guerra Mundial, inclusive do campo de concentração mais famoso, que foi Auschwitz. E esse filme ele vem para mostrar tudo o que acontecia, só que do lado de fora dos muros dos campos. A Zona de Interesse teve 5 indicações ao Oscar de melhor filme internacional, então ele está concorrendo em 2 categorias de melhor filme. Melhor direção para o Jonathan Glazer, melhor roteiro adaptado também para o Jonathan Glazer e de melhor som. Olha, para falar a verdade, eu acho que eu não entendi esse filme. Mentira, eu entendi esse filme. Mas eu acho que ele não conversa comigo. Primeiro, por ele ser mais um filme de guerra. E apesar dele não mostrar a guerra em si, de fato, dele não mostrar o massacre que acontecia dentro dos muros de Auschwitz, ele ainda não é o meu tipo de filme. Mas eu consigo reconhecer que a fotografia dele é fantástica, a direção dele é fantástica, a cinematografia é excelente. Tudo o que acontece em tempo de tela desse filme, ele acontece em plano de fundo. A gente não tem uma trilha sonora ali, a gente não tem uma musiquinha, a gente não tem nada. Mas o que a gente tem são os gritos, o barulho das chaminés, o barulho da chuva, o barulho dos tiros. Tudo o que acontece nesse filme acontece no plano de fundo. É como se a gente estivesse olhando uma paisagem muito bonita e essa paisagem tivesse sido exposta bem no centro de uma fogueira. Essa é a minha percepção do filme. Ele é um grande contraste de como uma família prospera tanto ali, enquanto uma chacina tá acontecendo exatamente ali ao lado, sabe? Não é nem de se dizer no bairro ao lado, na cidade ao lado, é ao lado mesmo, é colado no muro de Auschwitz, a casa onde se passa o filme. E eu não sei se ele não conversou comigo ali por uma distância, a distância que a direção toma em mostrar os personagens, que é sempre em planos abertos, sempre ao longe, sempre de uma forma fria, ou se foi também porque ele me remeteu àqueles filmes educacionais que passavam ali na escola, sabe, no ensino fundamental e médio. Eu acho que ele é um filme extremamente competente, muito bem feito, eu acho só que ele não é pra mim. Zona de Interesse, pra mim ele é um filme que eu acho que eu ainda não digeri. Assim que acabou o filme eu entendi que ele não era o meu tipo de filme, de fato. Mas eu tenho repensado sobre e minha opinião ainda não está completamente formada. Mas de qualquer forma, Zona de Interesse ele é um filme que oferece uma perspectiva mais desafiadora sobre os horrores ali que aconteceu durante o Holocausto. Então ele mostra, apesar de não ser um filme biográfico, ele aborda uma história que é real. Houve sim uma família onde um comandante ali do exército nazista morava ao lado, ele foi transferido, a esposa quis ficar, enfim, essa história em si ela aconteceu na nossa realidade e mostra isso no filme, né? Então, o filme, ele acaba, acho que o que ele se propõe, ele de fato faz muito bem, é destacar a banalidade do mal, sabe? Mostrando como a família ali levava uma vida aparentemente normal, onde nada acontece, apesar de toda a proximidade ali com o genocídio que estava acontecendo naquele momento, naquela hora, enquanto eles almoçavam, iam ao banheiro, riam, se divertiam. Enfim, uma etnia inteira de pessoas estavam sendo dizimadas ali logo ao lado, saindo a fumacinha pela chaminé, sabe? E é uma natureza que foi muito real, eles trazem isso de uma forma muito, muito, muito vívida no filme, né? A cinematografia ali, ela contribui muito para a atmosfera perturbadora do filme. Então, dá como o Tuca comentou, os planos fixos ali, usa câmeras fixas em torno da casa, das pessoas. Então, proporciona pra gente uma sensação de observação constante, né? Como o Big Brother. Como eu comentei lá em Maestro, que a gente tinha essa sensação descolada ali enquanto telespectador, aqui é exatamente a proposta da Zona de Interesse. Ela não nos coloca no meio da vivência dessa família, ela não nos coloca ali para comprar as reações dele e colocar em perspectivas com a nossa vida. Ele realmente nos coloca numa cadeira onde a gente senta e só observa como isso está acontecendo.
a trilha sonora, ou a falta dela, né, como o Tuca trouxe, não existe uma trilha sonora, uma música ali de fato, mas a trilha sonora são os horrores do Holocausto acontecendo, né? Então ela amplia o clima sinistro ali com sirenes, gritos, enfim. É algo que ele acaba sendo até muito poderoso mesmo. No final das contas, o filme ele é uma reflexão, diria até uma reflexão poderosa, né, sobre como a história registra as tragédias, né? Então, se a gente parar para pensar, como que a sociedade, como que as pessoas se colocam à frente do que está acontecendo ao redor delas, né? Então, ele não retrata apenas um momento específico da história, mas ele também questiona como que a gente lembra e como que a gente registra os eventos atuais que estão acontecendo hoje através dos meios de comunicação, né? Então, ele nos lembra quão fácil manipular a narrativa para higienizar crimes aconteceram e continuam a acontecer. Então, como eu disse, eu terminei esse filme achando que não é meu tipo de filme, mas cada vez que eu penso nesse filme, eu consigo mergulhar mais e mais nas entrelinhas dele e achar mais interessante. Mas, de fato, a experiência assistindo o filme não foi uma experiência que eu tenha gostado, não foi uma experiência boa. Mas agora eu até me questiono sobre isso. Talvez não era pra ter sido mesmo uma experiência boa. Esse é o ponto do filme. Então, tenho mudado um pouco de opinião quanto a ele e tenho achado ele cada vez mais interessante. Ele é um filme que ele reflete muito bem o que está acontecendo hoje ali na faixa de Gaza. É basicamente a mesma coisa, o genocídio desenfreado e as pessoas que estão praticando esse genocídio continuam vivendo as suas vidas de uma forma banal e corriqueira, como se nada tivesse acontecendo. E ainda tem justificativas para isso, mas é desolador para quem se preocupa com isso e principalmente para quem sofre o que está acontecendo. Mas eu acho que o filme ele é muito impactante em trazer a história contada dessa forma. Inclusive, o momento de impacto ele não vem só na trilha sonora. Agora, relembrando aqui, ele tem ali uns 3 ou 4 momentos onde aparecem as coisas, mas aparecem de uma forma tão rápida que você mal tem tempo de absorver. Por exemplo, o entregador que leva comida e itens ali, ele é uma pessoa que está presa nos campos e está sendo obrigada a trabalhar. Ele não está recebendo por aquilo, ele é um escravizado. Também tem uma cena quando o comandante chega em casa, ele tira as botas e deixa do lado de fora, e logo o empregado não, o escravizado vai lá limpar as botas dele, estão sujas de sangue. Você parar ali, passa tão rápido que você pode até não perceber. Mas também tem tudo isso ali mostrado. Tem a cena que ele tá num lago ou riacho com a filha, e todas as cinzas dos judeus queimados são jogadas naquele rio, naquele lago. Então é um outro momento ali de muito impacto visual. A fuligem, a fumaça que aparece ali ao longo do filme também. E principalmente eu acho que o único close que tem nesse filme é ali na cena final, quando mostra as mulheres limpando o museu de Auschwitz, quando foca principalmente nos sapatos que tem expostos ali na vitrine, milhares e milhares de pares de sapato. Então eu acho que o filme traz assim coisas que quanto mais você pensa, mais elementos você lembra, mas realmente eu acho que ele não é o meu tipo de filme pelo incômodo que ele te causa enquanto você tá assistindo, mas como você falou, se for uma forma proposital do filme, então ele atingiu o propósito dele com muito sucesso. E você falando agora, Tuca, me veio uma perspectiva que eu ainda não havia pensado do quanto real, porém irreal, essa vivência ali da família Ross, que eu acho que fala Royce, mas enfim, não sou alemão, que é tudo isso que a gente tá vendo ali, apesar de mostrar como é a realidade, sim, para aquela família, mas não é a realidade palpável, sabe? A realidade de verdade.
Como em contrapartida, quando mostra os momentos de realidade, por exemplo, a menina, a filha lá da outra família, levando as maçãs, entrando na cova e tudo mais, aqueles momentos que ele é muito mais próximo da realidade de fato, o filme ele retrata como se fosse um sonho, uma caricatura, um desenho, uma história contada. Então essa Sim, dualidade do que é de fato real, do que não é real e como o filme mostra isso, eu acho muito interessante, eu achei muito bem feito. Eu gostei muito desses recursos visuais e narrativos que foram utilizados, onde o que a realidade nua e crua está mostrando como uma forma, como se não fosse real, enquanto a não realidade está mostrando como uma casa de bonecas, linda, perfeita. Enfim, essa dualidade eu achei muito interessante também. sim, inclusive essa cena que você mencionou, ela tem ali um filtro aplicado que é um filtro invertido de filme, né? Tudo fica preto, os objetos claros ficam muito cinza, prata, porque é como se fosse ali uma realidade invertida, é aquele contraponto de o que é a verdade, o que é a realidade para cada pessoa. É como se mostrasse, bom, eu acho que eu tô certo, então essa deve ser a verdade, essa deve ser a realidade. Ao ponto de que a pessoa que tá realmente certa tá sendo mostrada ali de uma forma invertida. Sim. Eu acho que se a gente E, passasse 1 hora gravando sobre esse filme, a gente levantaria muito mais coisas sobre ele. sim, uma coisa, eu digo, se ele não levar de melhor filme, ele leva de melhor filme. Se ele não levar por melhor filme internacional, ele leva de melhor filme. Se ele não levar de melhor filme, ele leva por melhor filme internacional. Eu acho que não tem jeito desse filme sair dessa campanha do Oscar sem uma estatueta de melhor filme, seja internacional ou não. E o próximo filme que a gente vai falar é Vidas Passadas. Imagina você, uma pessoa adulta, se reencontrar com seu namoradinho de infância depois de mais de 20 anos afastados. Esse é o enredo de Vidas Passadas, que conta os encontros e desencontros da Nora e do Hae-sung, que depois dela ter deixado a Coreia do Sul ainda quando criança para morar nos Estados Unidos, eles se reconhecem, se reconectam pela internet e eles passam anos conversando sem realmente se reencontrar até que esse momento do reencontro finalmente acontece. Vidas Passadas recebeu duas indicações e foram melhor filme e melhor roteiro original pela Celine Song. Olha, se eu tenho uma coisa para dizer sobre esse filme, é que filme poético. Para mim ele é uma mistura ali de cinema francês com um pouco de Hayao Miyazaki. Ele traz muito aquela contemplação silenciosa que tem nos filmes do Estúdio Ghibli. Ele é muito inspirador. Eu acho que ele traz um roteiro sensacional para mostrar a vida desses dois personagens em momentos e em países tão distintos. E ele é um filme que ele te toca ali por ele te fazer pensar sobre as escolhas que você fez na sua vida. É aquele famoso "e se?". O que aconteceria se eu tivesse feito tal coisa ao invés de fazer tal coisa? E se eu tivesse ficado na Coreia do Sul ao invés de vir para os Estados Unidos? Eu estaria junto com ele? E se ele tivesse vindo para os Estados Unidos comigo antes, como é que seriam as coisas? E ao mesmo tempo ele mostra que mesmo que existam essas perguntas de se, a realidade é aquela e a pessoa tem que conviver com aquilo. Eu acho que ele é muito feliz em mostrar como a vida é cinza e não preto e branco. Ela não é uma coisa que já foi determinada, mas ela também não é uma coisa que está aberta a acontecer qualquer coisa. Eu acho esse filme sensacional. Bom, Past Lives, Vidas Passadas, eu acho que ela é uma história de amor. É isso que ela é. E é uma história de amor cheia de nuances e que ela se estende por décadas, né? Então, o foco deles são ali na infância da Nora, que é interpretada pela Greta Lee, e também pelo Arthur, que é interpretado pelo John Magaro, e o Hae-sung, que é interpretado pelo Theo Yoo. Cabe falar que o Arthur ele só chega na história mais tarde, tá? Mas ali quando criança, Nora e Hae-sung são os principais personagens.
e como que Nora e o Hae-sung se conectam após anos separados, né? Então o filme ele é dirigido pela Celine Song. Ele tem uma narrativa muito bem construída, muito bem profunda, tem uma conexão emocional entre os personagens muito boa, né? E ele ganha vida com conversas muito realistas, com momentos de ternura, enfim, é um filme que ele te abraça, assim, você abraça o filme também. E isso acontece justamente porque é baseado na vida da Celine Song. Então, ela tem muita propriedade para escrever essa história e ela faz isso de uma forma muito boa. Eu confesso que Vidas Passadas é um dos meus queridinhos do Oscar desse ano. Eu achei um filme que ele é muito bom. A cinematografia e as performances ali desses atores, especialmente da Greta Lee, né? Acrescentam profundidade. Enfim, a exploração do amor, da identidade cultural, sei lá, da experiência de imigrante, eu acho que é muito boa. E eu acho que é muito interessante o papel do Arthur, que é o namorado, não me lembro se ele já é marido da Nora na história, e Marido. como ele também se lida com tudo isso que está acontecendo, da Nora reencontrar o amor do passado. Tem um momento que, inclusive, é um momento que inicia o filme, mas ele só acontece na história mais pra frente, que é quando essas três pessoas saem pra jantar, e pessoas de fora, estranhas, falam sua percepção de quem é quem, o que tá acontecendo naquele encontro. Enfim, Vidas Passadas é sim um filme que eu me vejo assistindo mais vezes. Ele é um filme muito terno, muito gostoso de assistir e muito real. Apesar de tudo isso, ele é um filme muito real. E ele traz ali os dilemas da vida adulta, né? Da vida contemporânea adulta, depois que você, teoricamente, superou, já que passou na sua infância, e quando traz de volta, ele traz de uma forma muito boa, muito coerente, e muito dentro da realidade, onde a gente consegue se ligar a esses dilemas. Eu achei um filme sensacional, é isso que eu tenho pra falar. Sim, ele é um filme muito bom, muito lindo, muito tocante. E se você gosta de chorar, ele também é um filme que dá pra chorar bastante, tá? E não é um filme que você vai chorar porque alguém morreu, porque alguém tá com câncer ou algo do tipo. Mas é um filme que você pode sim se emocionar ali em diversos momentos dessa história. E sim, eu acho genial a cena que abre o filme com uma perspectiva de outras pessoas, só mostrando a imagem dos três e outras pessoas narrando ali por cima. Que será que eles são? Eu acho que aqueles dois são casados. Ah, não, talvez aqueles dois sejam casados e esse seja só um amigo. Talvez aquele seja o guia turístico dele, sabe? São muitas percepções e muitas camadas ali que dão só nessa abertura de filme. E quando ela acaba e o filme de fato começa, você se aprofunda na história e aquela abertura serviu para te dizer, olha, eu vou te contar a história dessas três pessoas, então preste bastante atenção. Porque você pode estar certo ou você pode estar errado. E eu acho isso genial, a forma como ela é colocada ali. Também tem bastante ali sobre o que é ser uma pessoa imigrante nos Estados Unidos. Tem o fato de que muitos asiáticos, quando se mudam para outro país, eles têm que trocar o nome. Isso não acontece muito com pessoas japonesas, mas é muito comum com pessoas coreanas e chinesas. Inclusive, conheço pessoas cujo nome no RG é um e o nome social é outro, justamente por causa desse hábito. Então, é um filme que ele tem muitas camadas ali, cada vez que você assistir, e eu quero assistir ele de novo, ele vai te trazer uma nova percepção. E vamos falar de Anatomia de uma Queda. Esse é um filme francês que não está indicado como o melhor filme internacional. Ele está ali do mesmo jeito que o Parasita teve uns anos atrás. E o enredo dele é o seguinte: a Sandra é uma escritora que está dando uma entrevista para uma jornalista em casa, quando seu marido, que estava trabalhando no sótão, coloca uma música muito alta, volume no máximo, e interrompe a conversa. O filho do casal sai para passear nesse meio termo com um cachorro e quando ele volta ele encontra o pai estatelado no chão, morto. Foi um assassinato? Um acidente? Um suicídio? É isso que o filme vai tentar responder. E Anatomia de uma Queda levou 5 indicações ao Oscar de melhor filme, melhor atriz para Sandra Hüller,
melhor direção para Justin Trier, melhor roteiro original para Justin Trier e Arthur Harari e melhor montagem. Pra mim, esse filme é sensacional. Ao contrário dos outros filmes que a gente teve até aqui, tirando ali um pouco da exceção do Vidas Passadas, ele tem uma trama bem mais simples e contida. Ele tem um elenco também bem enxuto. Ele agrada muito no que ele se propõe a fazer, e ele faz tudo isso com maestria. A Sandra Hüller, que também teve em Zona de Interesse, ela mais uma vez aqui dá um show de atuação, e eu ouso dizer que aqui ela dá um show maior ainda do que ela já deu em Zona de Interesse. E ele é um filme muito íntimo, muito próximo, que se passa basicamente ali em 2 locações só, uma é na casa onde eles moram e outra é no tribunal. Mesmo assim, ele faz a gente viajar com eles nessas memórias que permeiam ali a vida da família. Eu acho que é um roteiro fantástico ali do início até o final do filme. A gente não tem uma resposta concreta para nenhuma das 3 perguntas que eu fiz antes, foi um assassinato, um acidente ou suicídio. E eu acho que a grande graça do filme é ele deixar essas 3 coisas em aberto justamente para deixar que o espectador tire as próprias conclusões sobre o que ele acha que aconteceu. E eu vejo aqui pessoas que estudam psicologia fazendo teses de TCC e mestrado sobre esse filme, então se você estuda psicologia, quer uma dica, tá aqui, vai assistir esse filme. Cara, Anatomia de uma Queda, eu acho que é o meu filme preferido dessa edição. Não cheguei a essa conclusão ainda, mas ele definitivamente não é meu tipo de filme. Mas eu achei ele uma obra-prima, um filme muito bom. O filme é dirigido pela Justine Trier, como eu comentei, né? É um drama de tribunal, mas ele vai além ali do convencional para entregar uma narrativa que é muito emocionante e que é centrada na Sandra, né? Então, a Sandra Hüller interpreta uma Sandra também, acho isso muito grosso, queria comentar. E o filme ele começa, como o Tuca trouxe ali com ela sendo entrevistada, que é interrompido pelo marido dela, que é o Samuel, e leva para uma situação toda tensa ali, que acaba culminando na morte do Samuel. Então, como a gente tem toda essa construção, como ela vai sendo feita, a gente se torna um espectador nesse filme, não o tipo de espectador que a gente já sabe tudo o que aconteceu e vê os personagens se desenrolando para descobrir e entender. Não, nesse caso a gente tá junto com os personagens ali tentando entender tudo o que aconteceu também. Em momento nenhum, o público sabe mais do que os personagens. E isso eu achei muito legal, muito interessante, porque coloca a gente no mesmo ritmo cognitivo ali que os personagens estão passando, né? Então, ele explora de uma forma muito meticulosa a investigação, né, e o julgamento após a morte do Samuel. E investigando toda a complexidade do relacionamento da Sandra, do Samuel, enfim, do filho deles também, todo o escrutínio, acho que é essa palavra, escrutínio público que ela sofre, não só do público geral, mas também do filho dela, enfim. É um filme que ele não trata só de resolver um mistério, mas de explorar essas complexidades das relações humanas, né? E principalmente, eu acho que fica muito nítido na falha de comunicação dentro de um relacionamento, né? E daí eu não digo nem necessariamente só dentro do casamento da Sandra e do Samuel, mas também do comunicação entre o filho ali, entre o amigo e o advogado, enfim. Ele, como o Tuca bem trouxe, tem uma estética bastante minimalista, principalmente ali no primeiro ato, talvez, do filme. Então ele foca ali na representação desses personagens de uma maneira bastante desnuda, né, sem julgamento. E isso vai mudando conforme o julgamento ali na corte vai avançando. Isso vai enriquecendo a narrativa, né, com as escolhas de gravação, de direção, cinematográficas muito estratégicas para ir nos ajudando a dar essa escalada.
E a atuação da Sandra Hüller, que atuação maravilhosa. Eu me senti completamente envolvido. Ela me causou sentimentos diversos em momentos diferentes no mesmo momento. Só a atuação da Sandra ajudou muito a eu, ora desconfiar dela, ora não desconfiar dela, me perguntar, ela é assassina, ela não é assassina, foi um fruto do acaso, tem outra coisa envolvida. Então a atuação dela foi magistral, sabe? Deu uma profundidade muito boa, que manteve não vou nem dizer o público, que me manteve assim na dúvida real sobre sua inocência ou culpa, né? Acho que foi muito legal. E o filme, como um todo, ele é muito ambíguo, quase não sai. Ele tem uma ambiguidade grande. Então ele incentiva o telespectador ali a formar suas próprias interpretações com base nos depoimentos, no desenrolar, enfim, nas evidências mostradas. E no final das contas, a gente não sabe de fato o que aconteceu. A gente sabe da sentença no tribunal, se ela é absolvida, se ela não é absolvida, mas na realidade, como a gente não estava lá, a gente não sabe o que aconteceu. A gente só tem o que é apresentado e a gente tira as nossas próprias conclusões, que a gente pode concordar ou não com o que o júri escolheu aqui. Então, para mim, ele é o filme da temporada, de fato, Anatomia de uma Queda. Não me vejo... Curioso, eu achei fantástico o filme, ele não é o meu tipo de filme e eu não me vejo assistindo novamente, mas eu consigo enxergar toda a magnitude desse filme. E, assim como Vidas Passadas, Anatomia de uma Queda, ele sai daquele filme de um estadunidense feito para um estadunidense, sabe? Ele não se preocupa de definir mocinhos, ele não se preocupa em definir um final feliz, ele só se preocupa em mostrar como a vida realmente é. E é isso que acontece em Anatomia de uma Queda. É a vida sendo como ela é, com suas dificuldades, com suas coisas não ditas e ditas, enfim. É uma representação bastante complexa do que é a vida. Só palmas. Palmas pra esse filme. E é uma coisa assim, meio louca de se pensar, porque se esse filme fosse um filme estadunidense, ele provavelmente teria muitas idas e vindas no passado, ele teria muitos flashbacks, ele teria muitas coisas que são ditas nesse filme através de diálogos, seriam feitas em cenas, ao invés de diálogos bem construídos e ricos e bem escritos. São coisas que o cinema americano às vezes falha muito e peca muito em querer diluir, em querer explicar ali pro telespectador, como se o telespectador fosse burro e não pudesse tirar as próprias conclusões. Inclusive, o Samuel, que é o marido que morreu, a gente só vê a cara dele vivo e falando no final do filme em um único flashback. É o único flashback que tem nesse filme. O resto todo ele segue uma cronologia linear ali desde o momento da entrevista até o momento do julgamento. E aí a gente tem esse flashback e depois tem mais umas cenas e o filme acaba. Então a forma como ele foi construído, como ele foi escrito, só mostra o quão bem desenvolvido é o roteiro desse filme. É cinema, né? Isso é cinema. Exatamente. E falando em cinema, agora acho que a gente pode falar sobre ficção americana. Bom, em ficção americana a gente acompanha a história de um escritor estadunidense que já publicou alguns livros, mas nunca alcançou a fama. Depois de ser demitido da universidade onde ele ensina inglês, ele estava ali dando uma aula, ele resolve falar uma gíria, aquela famosa gíria que começa com a letra N, e ele acaba sendo demitido. Então agora ele precisa dar um jeito na sua vida, tanto na sua vida profissional quanto na sua vida pessoal. E ao ver o sucesso ali de uma jovem escritora usando um estilo literário relativamente novo e relativamente não bem visto, não bem aceito, bem diferente do dele, ele tem a ideia de escrever um livro no mesmo estilo, no mesmo tom e publicar sobre um pseudônimo. Só que o que era para ser uma crítica ao movimento literário estadunidense acaba se tornando um best-seller e uma febre.
E American Fiction, ou Ficção Americana, como aqui no Brasil, recebeu 5 indicações. As estatuetas de melhor filme, melhor ator pro Jeffrey Wright, melhor ator coadjuvante pro Sterling K. Brown, melhor roteiro adaptado e melhor trilha sonora original. Pra mim, esse é o filme do ano. Ele é um filme inteligente, ele é um filme sagaz, ele é um filme vivaz. Ele tem ali drama, ele tem comédia, ele tem crítica social e é tudo muito bem dosado entre todas essas coisas que ele faz. Eu posso estar fazendo exatamente o que o filme me acusa de fazer, por ser uma pessoa branca amando esse filme preto? Talvez, mas eu considero ele genial. Ele tem reviravoltas, ele tem acidez, e pra finalizar ali no final do filme, ele tem um uso esplêndido de metalinguagem que só é de fato entendido quando o filme acaba. E eu me vejo reassistindo esse filme várias e várias vezes, descascando ele, descobrindo novas camadas e novas coisas. Ele também tá ali entre o... Eu não consigo me decidir, na verdade, qual é o filme do ano. Eu gosto muito de Anatomia de uma Queda, gosto muito de American Fiction. E eu não sei, e de Vidas Passadas. Pra mim, isso é o top 3, já adiantando, tá, gente? Eu gosto muito desse filme. Ele é um filme reflexivo, às vezes pesado, mas ele tem uma força, assim, no que ele quer contar pra gente, na sua tese. Então, que é muito bacana. Então ele explora ali a crise existencial do Monk, o ator que, como o Tuca contou, frustrado com o mundo editorial, e aí acaba criando uma obra satírica, cheia de estereótipo, e que recebe muita atenção que ele não queria, enfim, né? Ele é um filme muito interessante de assistir, no sentido de você se questiona a todo momento ali o que ele tá fazendo, você se coloca ali em lugares que o filme fala de pessoas brancas, como enxergam as obras, de pessoas pretas, você se... Quer dizer, espero que as pessoas reflitam sobre isso, mas pelo menos eu me refleti, cara, quantas vezes eu estive nesse local ou não, por quê, enfim, eu acho que ele é um filme muito provocativo, mas não provocativo apontando o dedo na sua cara. Não tem problema como o filme é assim, também gosto, mas ele não é o caso dele. E ele tem ali essa comédia que é muito bem-vinda, a construção do personagem do Monk eu acho muito legal. O final desse filme, eu ainda não sei traduzir em palavras o final desse filme, mas ele levanta muitos questionamentos na nossa cabeça. Eu achei muito legal. E me faz o mesmo questionamento que o Tuca trouxe aqui. Será que eu tô fazendo exatamente o que o filme tá criticando aqui? Talvez eu esteja, mas eu tô fazendo isso feliz, sabe? É um filme muito bom, eu me vejo reassistindo esse filme também. Eu acho que a atuação ali do ator que faz o Monk, que é o Jeffrey Wright, tá show de bola. Além do final, outra cena que é muito boa durante todo esse filme é o momento onde o Monk vai continuar a escrever essa obra ali que ele fez cheia de estereótipos, e conforme ele vai escrevendo, a encenação vai acontecendo ali na frente dele, né? Como uma forma imaginária, mas com atores reais pra gente, telespectador. E essa cena é uma cena perfeita, muito bem feita, tem o tom excelente que devia ter. Eu acho que ela traz um molho pro filme que é muito bom. Eu gostei muito dessa sequência de cena, dessa cena. Foi muito bom o processo criativo do Monk rolando, ele conversando com o personagem, enfim, só palmas. Eu achei muito bem feita, muito bem executada e ficou muito boa na tela. Sim, esse é um filme que eu achei ele extremamente divertido, como eu já disse. Ele é um filme, ele não vai te fazer chorar, ele pode até te fazer chorar em certos momentos, porque tem um drama familiar ali do Monk, que a mãe dele tá com Alzheimer e ele precisa estar presente pra mãe dele. A irmã dele acaba falecendo. O outro irmão que ele tem acaba aparecendo na história depois de um divórcio, depois de se assumindo gay e mostrando ali um problema dele com drogas.
Então ele tem esses momentos muito divertidos e muito bem feitos, mas eles são contrapostos com o drama que acontece ali. É tudo muito interessante. Pra mim esse filme ele tá ali no topo dos filmes do ano, ele a minha única crítica com relação a ele é por que que esse filme não foi mais falado, tá certo que a gente tem filmes bem interessantes, bem impactantes esse ano, mas esse filme não foi para o cinema aqui no Brasil, ele foi lançado direto no Prime Video recentemente, e eu não vejo ninguém falando sobre ele. E é justamente isso que acontece quando a gente tem pessoas negras escrevendo livros, fazendo filmes, fazendo roteiro. Ela pode fazer um trabalho sensacional, mas se aquele trabalho não agradar o público em geral, e nesse em geral eu coloco aqui a classe média branca alta que toma as decisões, ele acaba não sendo visto. Sim, eu acho que você já nos dá a resposta, porque ninguém tá falando disso, né? Acho que motivos perpassam por esses que você trouxe. Mas eu quero aqui também trazer um ponto do filme, talvez um ponto de crítica, tá? Que é em relação ao irmão do Monk, que eu não tô me lembrando o nome dele agora. Clifford. É o Cliff? Isso. Onde ele é um personagem, ele é um homem gay que viveu no armário durante muito tempo. Durante o filme ele já não tá mais no armário, mas enfim. É só um ponto de reflexão, não tem tanto crítica, mas sim de reflexão, do quanto ele foi trabalhado a homossexualidade dele dentro do filme, dentro do contexto, onde a homossexualidade dele foi vilanizada dentro do filme. Isso eu achei que foi um aspecto não muito interessante e não muito bem abordado no filme, porque o Cliff ele é um personagem problemático, e ele tem envolvimento com drogas, enfim, ali ele tá no momento de vida dele. O que faz todo sentido, né? Quando a gente olha pro recorte de uma pessoa, de um homem gay, que ele viveu todo dentro do armário, ele já saindo já bem mais velho do armário, ele tem uma necessidade ali de reviver momentos que ele não pôde viver porque estava dentro do armário. Isso é colocado no filme de uma forma que eu achei meio sem tato, porque não se importou em colocar os motivos dele ter aquela vivência, aqueles comportamentos, e apenas foi vilanizado ali no filme. Então, nesse aspecto, eu não achei muito bom. Eu achei que poderia ter sido trabalhado de uma forma diferente. Aproveitar que o filme já trazia, já traz provocações no aspecto racial. Ela poderia ter colocado mais essa provocação também, porque é um recorte de um homem preto gay. Também é um recorte que é interseccional à questão racial ali. Então o personagem do Cliff, ele não me agrada como ele é tratado na história. Acho que poderia ter sido de uma forma diferente. E é isso. É isso, mas nada pode ser perfeito nessa vida, né. Eu também entendo tudo isso que você falou em relação à forma como é trazida a homossexualidade dele no filme. Que vem ali num aspecto de tipo, tá, ele tá com mais de 30 anos e ele só quer saber de curtir a vida, se embebedar, usar drogas, pegar vários caras ao mesmo tempo, altas loucuras sexuais, e isso é mostrado como um problema, sendo que na nossa realidade como pessoas homossexuais e partes da sigla LGBTQIAPN+, de uma forma geral, a gente acaba não podendo viver certas coisas que as pessoas cis héteros vivem, porque se a gente fizer aquilo, a gente pode acabar no olho da rua, a gente pode acabar de diversas formas que não, como eu posso dizer, que não sejam bem para o nosso estado de saúde física e mental. Então, é muito comum a gente, depois de sair do armário e ter como viver sem precisar dos outros, a gente buscar essas coisas que a gente não teve ao longo da infância, da adolescência, do início da vida adulta. E aqui realmente ela tem esse é pouco problematizado isso, é pouco entendido isso. Acho que
Não sei, talvez a pessoa que escreveu o roteiro talvez não tenha essa vivência ou contato com pessoas que tenham essa vivência e acabou mostrando ali como se fosse um problema, exatamente. O problema ali no caso da vivência dele é o abuso excessivo das drogas e não todo o resto que é jogado no meio. E para finalizar, vamos falar sobre mais um queridinho do público para os Oscars desse ano, Pobres Criaturas. E aqui vai a minha breve sinopse. É a história de Frankenstein reimaginada com muita nudez, sexo e libertação feminina. Aqui a gente acompanha a história da Bella Baxter, o monstro, amadurecendo mentalmente e sexualmente ao longo dos anos, enquanto tem diversas experiências de vida explorando o mundo de uma forma que só ela poderia fazer. E Pobres Criaturas foi indicada a 11 estatuetas. Melhor filme, melhor diretor para o Yorgos Lanthimos, melhor atriz para Emma Stone, melhor ator coadjuvante para Mark Ruffalo, melhor roteiro adaptado, melhor trilha sonora original, melhor design de produção, melhor fotografia, melhor maquiagem e penteados, melhor figurino, melhor edição. Ou seja, muita coisa. Sim. Se a gente nesse ano tem alguns filmes ali que faltam alma, como O Maestro, O Assassino da Luz das Flores, esse filme aqui ele tem alma de sobra, ele transborda a alma, seja nos diálogos dele, seja nas atuações, nos figurinos, nos cenários. Mas ao mesmo tempo que ele transborda tudo isso, tem diversas problemáticas relevantes aqui, como direito ao próprio corpo, empoderamento feminino. Ele peca muito em um grande ponto, que é o fato de essa pessoa que foi criada, esse monstro que foi criado, ele ser, como eu posso dizer, uma criança. E pensar nisso é perturbador, mas parece que ninguém pensa nisso. Eu vou deixar o Breja falar um pouquinho mais sobre esse ponto depois. Assim, ele é um filme bom, ele é bem executado em alguns aspectos, mas ele me incomoda muito em outros aspectos. Pobres Criaturas, ele tem uma combinação de entretenimento e reflexão. Emma Stone, que interpreta a Bella Baxter, tem uma performance que é bastante impressionante ali, bastante interessante. Não sei dizer se é a melhor ou não da carreira dela até agora, mas de fato é uma performance que se destaca. A direção, o roteiro contribui assim para uma narrativa que envolve a gente, ela é bem construída, bem equilibrada no humor, na emoção, assim, bom. E o filme ele tem uma capacidade de ser satisfatório, apesar de alguns aspectos que causam desconforto e reflexão à minha pessoa. Vai criando mundos assim que são muito distintos entre si. E cada uma dessas obras, desses mundos, países, cada viagem, enfim, é uma obra de arte por si só. Então isso acho que é bacana a gente falar. O ponto aqui é que quando a gente olha para fotografia, ele tá concorrendo inclusive a estatueta de melhor fotografia, ele é sim um filme muito bonito. Também concorre à estatueta de design de produção. Design de produção é muito boa. Figurino, gosto bastante também do figurino dele. Acho que a história reinventada do Frankenstein, ou melhor dizendo, acho que da noiva do Frankenstein, que acho que é mais pega nessa história, ela é muito bem-vinda, ela é bem interessante. A transição do preto e branco para o colorido eu achei muito bem acertada na história do filme, que é o momento de emancipação da Bella Baxter ali dentro da história, quando ela se desvincula ali do Willem Dafoe, que faz o God Baxter, e do Max, acho que é esse o nome do outro cara que é apaixonado por ela. Enfim, esse momento que a vida dela toma cor de fato, acho que é muito legal, interessante. Porém, algo que acontece ali no início do filme, que ele perpetra minha mente pelo filme todo, que me impediu de ter talvez a melhor experiência, de degustar de uma forma melhor essa obra, é o fato de que é uma criança ali, uma criança onde ela começa a vida sexual muito cedo, se a gente for por essa perspectiva. Veja bem,
Eu não acho que é necessariamente um problema dentro da história tivesse acontecido dessa forma se tivesse uma explicação. Porque a gente pega o corpo de uma mulher que era Victoria Blessington, que morreu. Ela se suicidou, enfim, jogou na ponte. Foi achada pelo Dr. Godwin, que é o William Dafoe, e ela estava grávida, pegou o cérebro de um bebê, colocou no corpo de uma pessoa adulta. A partir daí a gente começa a assistir todos os processos cognitivos se desenvolvendo da Bella Baxter, que é um bebê no corpo de uma pessoa adulta. Então ali na interpretação da Emma Stone tem todos os trejeitos de fato ali que ela é uma criança, onde o raciocínio dela ali flui como uma criança, as habilidades motoras, o entendimento de mundo, a curiosidade, enfim, tudo isso fica muito claro que é uma criança. O que é o cérebro de uma criança comandando aquele corpo, né? E logo no início, mesmo ainda quando ela apresenta esses traços que são muito ali de um infante, de uma criança, ela já é inserida ao mundo sexual de alguma forma. Isso eu acho um problema porque a gente não teve, em momento algum, uma explicação de que no filme ali, dentro da lore, daquela história que está sendo contada, o cérebro dela, por algum motivo lá, por uma mágica, por um remédio, seja do Dr. Godwin, fez o cérebro se desenvolver de uma forma mais rápida. Não tem nada, nenhuma menção concreta a isso durante a trama. E enquanto eu fui assistindo o filme, isso foi ali me incomodando e me impedindo de aproveitar o filme de uma forma mais plena, porque eu pensava isso, cara, quando ela tava ali no armário e chega aquele cara que é o Mark Ruffalo, não tenho certeza se é o Mark Ruffalo ou se é um outro ator, que pega ali nas partes íntimas dela, quando ela claramente tem um comportamento infantil, e em momento algum isso é questionado dentro do filme ou colocado de uma forma antagonista, dentro do meu ponto de vista, é só uma normalização a mais da hipersexualização infantil. E isso me impediu muito de curtir o filme de uma melhor forma. Eu não veria problema se durante o filme fosse contado de que o cérebro ali teve um desenvolvimento diferente, não era necessariamente uma criança e tudo mais, mas é. E, enfim, eu acho que pra mim isso é um grande ponto baixo do filme, me incomodou bastante. Daí vocês podem discutir aqui nos comentários, enfim, o que vocês acham sobre isso ou não, quanto talvez seja reducionista ou não tenha visto por um recorte diferente, de uma ótica diferente, mas de fato foi o que me pegou durante todo o filme. Isso impactou todo o restante da minha experiência ali dentro desse filme. Mas a interpretação do William Dafoe é uma interpretação muito boa, ele faz ali o que ele sabe fazer de melhor. Então, é um personagem muito louco e ele faz isso muito bem. A interpretação do Mark Ruffalo também tá bastante interessante, a da Emma Stone também tá boa. Ali no momento onde a Emma Stone está criança, né, interpretando uma criança, principalmente na parte motora, eu não achei que foi tão bem feita por ela, mas foi suficiente para convencer a audiência, mas acho que poderia ter sido menos over, eu acho que foi um pouquinho over, poderia ter sido de outra forma. Mas a construção da Bella Baxter, a sua emancipação, o seu entendimento, como ela não é perversão, tem uma outra palavra, mas enfim, como ela subverte os conceitos ali, por exemplo, de uma mulher que é prostituta, enfim. Eu acho que é muito interessante, muito bem-vindo o filme. Eu acho que ele tem uma duração boa, suficiente para contar a história dele. E é um filme interessante, mas tem esse ponto que me pegou bastante. Eu também tenho alguns pontos, esse é um deles. Eu acho que ali isso poderia ser muito bem resolvido com o passar de tempo de alguns anos, nem que fossem menos anos do que a gente julgaria normal ou aceitável. Tudo bem, a gente não vai falar, vamos esperar passar 18 anos, porque vai ser a idade mental que ela vai ser uma adulta, por exemplo. Mas, considerando ali o termo de alguns anos se passaram, eu acho que já diminuiria esse impacto de ser uma criança, porque eu lembro que durante o filme é falado que ela se desenvolve rápido, mas rápido quanto? Tem a desenvoltura ali o desenvolvimento do corpo dela, o cabelo dela cresce não sei quantos centímetros por dia, mas ele não é falado o quanto o cérebro dela se desenvolve, se é a cada mês que passa é como se ela tivesse 1 ano a mais de vida, sabe? Isso não é falado explicitamente. Então acho que ali um marco temporal ou um diálogo expositivo resolveria esse problema
e eu acho que poderia deixar a gente curtir mais a história. Que eu acho que muita gente não se tocou nisso, porque pessoas veem o quê? Veem uma mulher, mas elas não veem o que tá dentro da mulher, o cérebro ali que é de uma criança. Então acho que as pessoas nem se ligaram que isso poderia ser considerado um abuso infantil, uma pedofilia. É um pouco perturbador, mas vindo do diretor desse filme que já fez tanta coisa perturbadora, não é tão estranho assim. Outra coisa que me incomoda no filme é a trilha sonora. A Ah, trilha sim, sonora desse filme, ela é sim. incômoda, mas eu acho que eu não tenho certeza se é propositalmente ou não. Mas eu sei que cada vez que entrava a trilha sonora muito alta dentro da sala do cinema, eu me sentia extremamente desconfortável. São sons ali que são meio dissoantes entre si, que me deixou de uma forma muito, muito, muito desconfortável dentro do cinema. E a cada vez que vinha aquela trilha sonora muito alta, eu levava uns minutos até ali a me recuperar e eu poder voltar a, a curtir o filme que eu estava assistindo, aquelas coisas que estavam na minha frente. Que tem diálogos muito bons, que é bem escrito, que é bem feito visualmente, mas que me tiravam da imersão do filme por diversos momentos. Sim, eu assino embaixo. A trilha sonora, extremamente perturbadora, propositalmente ou não, afetou muito a experiência do filme. Perfeito o que o Tuca disse. Cada vez que acontecia um desses, você voltar ali pro filme, pra tela, era difícil, então prejudicou a experiência. Não foi nada agradável no decorrer do filme nesse aspecto. Enfim, se você é uma pessoa que tem sensibilidade sonora por qualquer motivo que seja, Ou neurodivergente. que seja uma pessoa neuroatípica, neurodivergente, que tem sensibilidade sonora, vá com calma nesse filme, assista nele no volume bem baixo. Mas realmente, foi mal dosado ali. Não entendi qual foi o quesito narrativo que isso colocava ali na história, porque de fato não precisava. Aí um outro fato que eu não gostei do filme foi, depois de um determinado tempo ali, o marido da Vitória, que se suicidou antes dela ser Bella Baxter, ele volta pra trama, ele quer ter a mulher dele de volta, a gente vê que ele é um cara extremamente abusivo, e tudo ali que acontece nos dá a motivação que ela teve para cometer suicídio, mas eu acho que a finalidade ali de colocarem um cérebro de animal no corpo do cara, eu acho que foi um desperdício se eles podiam usar o corpo do cara pra colocar o cérebro do pai da Bella, do doutor lá do Godwin, no corpo desse cara. Eu acho que faria muito mais sentido pra trama dar ali mais uma segunda vida pra ele, agora num corpo que não fosse tão debilitado quanto o dele era. Eu acho que teria sido mais interessante do que simplesmente. Eu entendo que foi ali pra colocar aquele cara extremamente misógino no lugar que ele merecia, mas eu acho ainda que poderia ter sido melhor, na minha humilde opinião. Sim, eu concordo bastante. Inclusive, todo esse arco ali do marido da Bella barra Victoria não precisava ter ocorrido. Eu acho descartável em toda a história ali da Bella. Eu acho que ela já estava entendida o suficiente enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto mulher, sem precisar desse arco de voltar ali e tudo mais. E concordo com o Tuca. Acho que seria de um uso muito melhor ter colocado o cérebro do doutor no corpo do Alf do que ter feito ali, colocado entre animal e tudo mais. Sei, foi uma saída também que não me agradou tanto esse final. E a outra coisa, já que tem tanta nudez assim no filme o tempo todo é falado sobre o poder feminino, a libertação feminina e tudo mais, eu acho que deveria ter a nudez ali full frontal do Mark Ruffalo. Eu acho que isso daí era muito necessário pra trama do filme também. Concordo, pra trama do filme e pro meu deleite visual. E esses foram os indicados ao Oscar de melhor filme de 2024.
Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente ainda não tem patrocinador para dar um dinheiro aqui pra gente, mas se alguém se interessar e quiser ser divulgado por aqui, por favor, me mandem uma mensagem. É isso, você quer deixar uma mensagem final para esse povo que tá ouvindo a gente? Obrigado pelo convite, Tuca. Prazer estar aqui. Quanto ao público, busquem conhecimento. E é isso. Boa vida para vocês. That's all. Por favor, fala para todo mundo que você não foi coagida a tá aqui. Assim como em Anatomia de uma Queda, vocês tirarão suas conclusões. Beijo.